Hoje vamos mergulhar em uma mensagem poderosa do profeta Isaías, uma mensagem de advertência, mas também de esperança. Vamos entender se essa mensagem continua relevante nos dias de hoje? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivian e no Traduzindo o Versículo de hoje vamos falar sobre o versículo Isaías, capítulo 1, versículo 29 ao 31, que diz o seguinte: Vocês se envergonharão de sua idolatria em bosques de carvalho. Ficarão desconcertados de terem adorado em jardins dedicados a ídolos. Serão como uma grande árvore com folhas murchas, como um jardim sem água. Os mais fortes em seu meio desaparecerão, como palha. Seus atos perversos serão faíscas que a incendeiam, queimarão junto com suas obras, e ninguém conseguirá apagar o fogo. O profeta Isaías aqui foi chamado por Deus para exortar o reino de Judá. Ele estava passando por um momento difícil, né? Um momento de uma crise espiritual, social. Então ele foi chamado para dar uma animada lá no reino de Judá, vamos dizer assim, né? O povo havia se afastado dos mandamentos divinos, né? E acabaram se associando à idolatria das nações vizinhas, né? E com isso acabaram fazendo coisas erradas, né? As árvores mencionadas aqui no versículo, que falam carvalhos, né? Eu anotei aqui para vocês, que seriam as árvores, eram parte dos cultos idólatras, né? Que eram feitos os rituais pagãos, que incluíam sacrifício e outros atos imorais. A idolatria aqui, ela significa a rejeição total a Deus. Então, o pessoal do reino de Judá, eles estavam totalmente afastados do reino de Deus, né? Como eles estavam aliados com as nações vizinhas ali, eles começaram a praticar as mesmas coisas das outras nações. Então, eles se afastaram totalmente do reino de Deus, né? E o versículo 29, ele fala assim, ó, vocês se envergonharão de sua idolatria em bosques de carvalho. Esse versículo, ele fala do sentimento de vergonha que cairá sobre o reino de Judá, né? Porque as pessoas, eles trocaram a fidelidade de Deus por práticas pagãs, né? E esse sentimento de vergonha, uma hora vai cair sobre o povo do reino de Judá. E isso acontece com a gente também. A gente tem esse sentimento quando a gente faz algo errado e aquela ficha cai na nossa cabeça e a gente para e pensa, caramba, Deus não aprova isso. Vocês já sentiram isso? Eu já tive essa sensação e a gente fica tão envergonhado, mas tão envergonhado perante a Deus que é um sentimento horrível, horrível. A gente fala, meu Deus, eu não sou merecedora de nada, sou merecedora de nada. E parece que nada do que a gente faça, nenhuma oração, parece que nada substitui essa sensação. É horrível, a gente tem que orar muito para poder Deus mudar esse sentimento na gente, né? Então esse sentimento é inevitável, né? Então eles fizeram coisas horríveis. Além da idolatria ali, eles estavam fazendo rituais, sacrifícios, coisas horríveis, abomináveis perante a Deus, né? Então é inevitável esse sentimento de decepção e vergonha que vai cair sobre eles. No versículo 30, serão como grande árvore com folhas murchas. Isaías compara a idolatria com uma árvore que perdeu seu vigor, sem vitalidade. É como se a vitalidade espiritual, sem aquela conexão com Deus, aquele elo tivesse sido quebrado. A árvore, ela vai secando, ela vai definhando, as folhas caem, ficam secas,
fica feio, né? Não tem mais aquela vitalidade, aquele vigor, aquele vigor espiritual. É a mesma coisa que acontece com as pessoas quando elas quebram esse elo com Deus. Você vê que aquela pessoa está sempre sobrecarregada, ela não tem mais aquela vitalidade, aquele vigor, aquela alegria. É totalmente diferente. Você sempre vê aquela pessoa, ela sempre está diferente, né? Ela sempre está com algum problema, eu não sei explicar, ela fica diferente. É diferente quando aquela pessoa, ela tá com aquele encontro com Jesus Cristo, que ela tá radiante, tudo tá diferente. É aquele pôr do sol lindo todos os dias, mesmo diante das dificuldades. Você pode estar triste, mas você olha assim pro céu com a esperança de que vai dar tudo certo. Que Jesus Cristo está conosco, vai dar tudo certo, é diferente. Então Isaías lembra aqui que eles ficam sem vitalidade espiritual, sem conexão nenhuma com Deus. Isso é a realidade dos dias de hoje, da humanidade. Porque se você reparar, a humanidade hoje não está tendo mais ligação nenhuma com Deus. Hoje a humanidade tem acesso a várias informações, tem acesso a vários estudos. E quanto mais acesso eles têm, menos eles procuram. Vocês já repararam? Eu lembro que na minha época, quando a gente ia estudar, a gente tinha que ir para a biblioteca. Então, tinha um trabalho para fazer, a gente ia para a biblioteca, passava horas, a tarde inteira na biblioteca para poder fazer um trabalho. Hoje em dia, meu filho tem 16 anos, tem que fazer um trabalho, ele não precisa sair de casa. Tem tudo no celular. Não sai de casa para nada. Mas tem preguiça para tudo. Para tudo. Tem preguiça de pesquisar. Tem preguiça de... Se tiver que escrever, vai ter que escrever. Vai ter que fazer isso. Não fazem mais capa de trabalho. Não fazem mais nada. Não tem mais... essa conexão. Não tem mais nada, sabe? Porque tá tudo tão fácil, mas ao mesmo tempo eles não querem mais nada, sabe? Então é a mesma coisa. Perder essa conexão, né? Não tem mais isso. Isso foi um exemplo, assim, né? Não tem a ver, assim, exatamente com o que Isaías fala aqui, que hoje que eles perderam isso é a realidade dos dias de hoje, com a alma humana, que está se tornando seca, mas é a mesma coisa, porque a humanidade hoje tem mais acesso à busca das informações, caso eles queiram estudar a palavra de Deus, ou queira... eu digo até mesmo aqui na plataforma, né? Quantas pessoas têm acesso a buscar os estudos aqui na plataforma? Mas poucas pessoas você vê que pesquisam sobre a palavra. É mais fácil você ver as pessoas pesquisando futilidades aqui na plataforma do que tá buscando a palavra de Deus. Né? Um vídeo como esse não é tão pesquisado, não é tão acessado. Agora você vai ouvir a música de tal cantora famosa que fica rebolando, que fica fazendo isso e aquilo, é muito mais acessado, porque são futilidades. A alma humana está preocupada com outras coisas. E lá no reino de Judá era a mesma coisa. Eles estavam preocupados com outras coisas também. Tudo que não tinha a ver com Deus. É a situação deles aqui. No versículo 31, diz o seguinte: os mais fortes em seu reino desaparecerão como palha. O termo forte representa que confiam em si mesmo, nas suas próprias habilidades, no seu poder, na sua riqueza, na sua influência. Isso acontece muito nos dias de hoje. Quantas pessoas hoje a gente vê na televisão, no mundo político, que as pessoas elas têm as influências dela, elas confiam somente nelas, elas não colocam Deus em primeiro lugar. E elas vão alto. Passam por cima de tudo e por cima de todos. Mas Deus fala aqui, ó, a palavra palha significa inflamável, frágil, que de qualquer forma, Isaías deixa aqui claro que são coisas passageiras. São coisas que passam rápido. Foi. E da mesma forma que veio, vai rápido. Vai que nem o vento. Que enfrentarão o julgamento de Deus. Enfrentarão o julgamento de Deus. Então, assim, o julgamento de Deus vai chegar para todo mundo. Vai chegar para essas pessoas também. Vocês entendem? Vai chegar para essas pessoas também.
Então, assim, essa mensagem é uma mensagem de alerta para nós, né? E eu vejo como uma mensagem de alerta e de esperança para nós. Porque, assim, da mesma forma que Isaías, ele chamou o pessoal do reino de Judá para o arrependimento, Deus chama nós nos dias de hoje também para o arrependimento, né? Porque, assim, ele chama nós para deixar tudo aquilo que está no lugar dele, de lado. O que você coloca hoje como prioridade, será que não está no lugar de Deus? Você já parou para pensar nisso? Então, assim, o que poderia ser, né? Vamos pensar nisso. As idolatrias modernas, né? A gente pode refletir sobre isso. As idolatrias modernas são aqueles que nos deixam dependentes, tanto emocional quanto espiritualmente, né? Uma forma de dependência. Aí eu marquei algumas coisas aqui, que são sucesso e carreira profissional. A busca incessante pela carreira profissional. Muitas vezes as pessoas buscam incessantemente pela carreira profissional. Vão ter sucesso, 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 sucesso. Esquece da sua família que está em casa. Fica trabalhando até altas horas no seu trabalho. Esquece da sua família em casa, do seu filho que está te esperando, felizão da vida. Chega em casa e você não chega. Quando chega, tá todo mundo dormindo. E você tá colocando lá em cima a sua carreira. O dinheiro, a busca incessante pelo dinheiro. A maioria das pessoas fazem isso porque o dinheiro é o que gere o mundo, né? Todo mundo precisa de dinheiro. Vocês precisam de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Nós temos contas para pagar, temos muitas coisas para fazer. Então, assim, o dinheiro é um mal necessário. Mas até onde você vai pelo dinheiro? O que você é capaz de fazer pelo dinheiro? Isso é uma coisa para você refletir. A imagem e a aparência física. O que você é capaz de fazer pela sua aparência física? Né? Porque muitas vezes, hoje em dia, a gente vê essas pessoas que acabam mexendo tanto no corpo para poder ter aquela imagem perfeita que daqui a pouco a gente olha a pessoa, a gente não reconhece mais quem é aquela pessoa. Tem famosos aí, eu não acompanho muito o mundo dos famosos, então eu não posso te falar assim, nomes, isso e aquilo, porque eu não acompanho os famosos, né? Então, assim, mas às vezes tá na televisão, né? Que eu também quase não assisto televisão, eu acompanho mais o YouTube. Então, às vezes passa um famoso ou outro em algum lugar que eu tô assistindo e aparece a imagem de alguém. Tá bom, eu vi. Daqui a pouco aparece a imagem. Aí eu vejo, caraca, é a mesma pessoa? Eu já não sei mais se é a mesma pessoa, ou, né? Eu não sei identificar se é a mesma pessoa, se é outra, mas aí o nome é o mesmo. O que aconteceu? É outra pessoa. Relacionamentos, gente. Hoje a gente é tão dependente dos relacionamentos, a gente coloca as outras pessoas em primeiro lugar. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. A gente não pode ficar dependente emocionalmente de ninguém, somente de Deus. Deus. A gente tem que abrir muitos olhos para isso. Às vezes a gente fica totalmente dependente das outras pessoas. E acabamos deixando ser manipulados por outras pessoas. Isso é outra coisa. Cultura e entretenimento. Que nem eu falei, eu não acompanho um dos famosos. Que tipo de cultura você está acompanhando? Isso é uma coisa para você pensar. Qual é o tipo de conteúdo que você está consumindo? Entretenimento. Quais são os tipos de conteúdo que você também consome? Quais são os tipos de vídeos, séries, coisas que você consome? Tudo isso também inclui. Tudo isso são algumas formas, né, de idolatria. Eu não vivo sem aquela série, eu acompanho aquela série do princípio ao fim. E eu também assisto série. E a série eu assisto. O The Chosen, nossa, eu adoro.
eu tenho uma grande dificuldade. Eu choro demais, então dificilmente eu assisto filmes e séries também, porque eu sou muito emotiva. Então eu choro pra caramba, gente. Eu choro até em livros. Eu lendo livros, eu choro. Como que pode? Então eu tenho uma grande dificuldade, né? Eu sou muito chorona. Então, com livros eu choro, com séries eu choro, com filmes eu choro. Então, muitas vezes eu não assisto por conta disso, porque eu choro demais. Ideologias e identidade política. Gente, a gente tá num momento muito complicado, onde a gente coloca os políticos no pedestal. Eu sei que a gente tá num momento muito difícil mesmo. E eu sou uma delas que eu fico revoltada com um montão de coisa. Que às vezes eu quero falar um montão de coisa. A gente não pode, né? Falar tudo que a gente quer. Mas os políticos não são salvadores. Eles só estão dividindo a gente. Só estão colocando o lado direito, o lado esquerdo. E eles saem ganhando com tudo isso. Eu sei que a gente às vezes tem que se posicionar. Mas não vamos entrar nessa guerra. Essa guerra é dividir. Dividir. Eles saem ganhando e a gente sai perdendo. Isso são tipos de idolatria, pessoal. São só algumas formas de idolatria. Então, o intuito desse vídeo é o arrependimento e as consequências da idolatria. Vamos ficar atento quais são os tipos de idolatria que a gente está cometendo hoje. Porque se a gente parar para pensar ao pé da letra, tudo isso que eu falei, a gente está cometendo muitas idolatrias mesmo. E também joguinhos, muitos joguinhos. Nem tava aqui na minha pauta, porque eu escrevo muito, gente, vocês não têm noção, dá pra vocês verem, né? Mas eu escrevo muito. Vocês não têm noção. Eu escrevo demais. E tipo assim, eu escrevo um montão aqui e eu tenho que dar só uma marcadinha, porque depois eu vou desenvolvendo tudo que eu vou falar. Né? Então, se eu for falar tudo que eu escrevo, não vai dar. O vídeo vai ficar longo demais. Então, assim, fiquem bem atentos, né? Então, já vou finalizar o vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? Então, a frase de hoje é a seguinte: que possamos examinar os nossos corações e abandonar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Aproveita para se inscrever caso você não é inscrito ainda no nosso canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.